Evangelho significa boas novas. Se alguém te contar algo que você gosta de ouvir, mas for mentira, isso será uma boa nova? Nunca. As boas novas da palavra de Deus não são propriamente que Jesus já pagou todo o preço pelos pecados de toda a humanidade, em qualquer tempo e época, em qualquer fase da nossa vida, presente, passado, futuro, independente daquilo que nós façamos, basta confessarmos com os nossos lábios e teremos sido perdoados para sempre e continuaremos sendo perdoados até a eternidade. Yeshua, que nós conhecemos por Jesus, e João Batista pregaram arrependimento. É chegado o reino. Veja lá em Mateus 3. As boas novas pregadas era o chamado ao arrependimento. Como o Criador não perdoa pecados à força, sem arrependimento ninguém pode ser perdoado. O que é então esse arrependimento? Paulo escreveu a seu filho na fé Timóteo, na carta 2 Timóteo, capítulo 3, sobre os nossos dias angustiosos, em que os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, egoístas, mesquinhos e tudo mais que nós vemos hoje. Em alguma medida, esses traços são presentes e vistos também num povo que se diz ser chamado pelo nome do Criador, mas vive pecando e achando que é só uma mentirinha, só uma pornografiazinha, só um adultériozinho e que Deus perdoa o tempo todo. Hebreus 6,4 nos ensina que de Deus não se zomba e, uma vez lavados, quem volte a viver em pecado deliberadamente, para esse não resta mais sacrifício. 1 João 3,4 traz o conceito de pecado. Pecado é a quebra da lei perfeita de Deus. Davi, aquele que era pastor de ovelhas e que foi o maior rei em Israel e que foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, ele pecou gravemente. Ele adulterou com a mulher de Urias e assim ele foi um adúltero e homicida. Mas depois que Deus envia o profeta Natã para chamá-lo à responsabilidade, porque o pecado, todo pecado gera morte e gera também destruição. E Davi viveu isso no seio da sua família. Um de seus filhos estuprou a irmã, outro matou o irmão. Todo pecado traz consequências físicas, emocionais e espirituais. Deus, quando Ele perdoa o arrependido sinceramente, as consequências espirituais são apagadas, mas as físicas e emocionais não. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama ao arrependimento, é para o nosso bem. O Criador não é nosso servo, que possamos fazer o que desejamos e bem entendermos e depois basta pedir um perdãozinho de lábio e tudo está resolvido. Isso é um engano. Sim, o perdão de pecado é um presente e ele está disponível a cada pecador sinceramente arrependido. Mas o Todo-Poderoso, dele não se zomba e ele nunca será nosso servo. Ele é Senhor e reina, aleluia.